Agora a gente muda de assunto, vamos falar sobre a retomada da economia do Estado. Como é que deve ser essa retomada tão esperada por todos os setores econômicos do Estado, hein? Volto a falar com a Thea Morel. Thea, quando é que esse plano deve ser anunciado pelo governo? Está todo mundo aí na expectativa, não é isso? É muita expectativa realmente, Alexandre. A gente sabe que o governador Camilo Santana, no último fim de semana, sinalizou com a possibilidade de já começar a pensar na reabertura e por isso a gente traz hoje aqui no Ceará no Ar o secretário executivo de Planejamento e Orçamento, Flávio Ataliba, que vai dar alguns esclarecimentos para a gente. Bom dia, secretário. Bom dia. Secretário, a grande dúvida de todo mundo é, segunda-feira a gente já começa a dar pelo menos o primeiro passo para essa abertura gradual. Como é que está esse planejamento por parte do governo? Bom dia a todos. O governador Camilo Santana anunciou na semana passada que no dia 12 de abril, segunda-feira, nós voltaremos a abrir alguns setores da economia. Evidentemente que essa semana é uma semana ainda de preparação, de estudos, de avaliação, de conversas com os segmentos. Inclusive, no dia de ontem, nós conversamos com diversos setores, comércio, setor educacional, setor de bares e restaurantes, porque o mais importante é uma construção coletiva, né? A gente ouvir também a demanda dos segmentos, nós temos aí também a avaliação permanente das condições sanitárias e identificar a forma mais segura de retomar as atividades para que possamos, que a volta ela não tenha mais retrocesso, seja definitiva. Secretário, quais setores devem voltar primeiro? A gente vai ter talvez uma abertura mais rápida do que aconteceu no ano passado? No ano passado, o plano foi iniciado no início de junho, depois de 2 períodos, né, de isolamento social, e foi um plano bem sucedido, tanto é que praticamente 95% da economia voltou a funcionar sem nenhum retrocesso. O retrocesso veio agora já no mês, já em fevereiro de 2021, por conta da segunda onda, que obrigou a gente a ter essas medidas mais duras. Nós estamos ainda em estudos, né? Claro que tudo vai ser definido pelo o grupo de acompanhamento, né, da pandemia, liderado pelo governador Camilo Santana, mas assim, digamos que a gente tem todo o interesse que possa voltar o maior número de atividades, claro que sempre com a grande preocupação em proteger vidas. A gente não quer, em hipótese nenhuma, que essa retomada, que é tão necessária, né? Já vista que vários segmentos estão parados há muito tempo, e isso também tem um efeito muito importante sobre o emprego, sobre a renda, sobre a própria atividade empresarial. Então a gente buscar esse equilíbrio que é a tarefa que nós estamos desenvolvendo nesse momento. Secretário, o que existe de diferente daquele momento da pandemia do ano passado para agora? O que a gente pode adiantar? Essa abertura pode ser talvez mais rápida ou vai durar meses e meses, como a gente viu no ano passado? A grande diferença, que eu acho que talvez seja o grande otimismo que está gerando em todos nós, é já o processo de vacinação. Lá no ano passado nós tínhamos o estabelecimento do plano, mas sem nenhuma perspectiva ainda de vacina. Mas agora é diferente, já temos aqui no estado do Ceará mais de 1 milhão de pessoas já vacinadas. Então, eu acho que a grande estratégia nesse momento é produzir um plano que possa, ao mesmo tempo, ele ganhar os benefícios da vacinação, que também vai ocorrer acredito que até junho, grande parte da população já tenha vacinado. Então a gente quer fazer essa combinação para dar mais segurança à população. O problema mais clássico que a gente tem, né, em relação à utilização do transporte coletivo, o governo do estado tem pensado em trabalhar talvez com horários diferenciados para permitir que as pessoas sigam para o seu horário de trabalho em horários diferentes e não tenha aquela aglomeração? Exatamente, assim, o grande desejo nosso, e aí é uma agenda da própria prefeitura, porque o serviço de transporte público é uma concessão que é dada às empresas. E a gente sabe que, mesmo antes da pandemia, não só no estado de Ceará, mas em todo o Brasil, isso sempre é um problema, observarmos aí os meios de transporte muito cheios. Dada a grande dificuldade, inclusive pelo próprio empresariado do segmento, que não tem as condições de ofertar ônibus com tanta velocidade que nós precisamos, inclusive pela própria dificuldade que o segmento também passa, uma das soluções é exatamente isso que você falou, planejar o retorno
observando horários alternados. E é isso exatamente que nós estamos trabalhando para evitar exatamente essa grande aglomeração nos meios de transporte público. O que deve abrir primeiro, secretário? Pelo menos assim na primeira fila. Olha, a gente não é difícil eu estar me antecipando a uma decisão de um grupo grande, né? O grupo de enfrentamento da Covid é formado pelo governador, o prefeito, Ministério Público Federal, Estadual, Tribunal de Justiça, Assembleia, conjunto de cientistas. Então, assim, para mim fica muito difícil exatamente dizer o que é que vai voltar logo, porque a gente não tem essa decisão. Agora, há sim, vamos dizer assim, uma grande sensibilidade em alguns segmentos importantíssimos, né? E a gente tem discutido, por exemplo, com o setor de educação, que tem discutido o setor de restaurantes, tem discutido também com o setor de academias. Então, assim, são segmentos que nós estamos avaliando exatamente essa possibilidade, né? Então, é isso que nós pretendemos exatamente. Acredito que até sexta-feira o governador esteja anunciando. Então, até lá a gente já tem aí um panorama geral do que podemos avançar. Alguns já tinham retornado às atividades, mesmo que com, digamos assim, uma porcentagem pequena. Escolas já haviam voltado, já estavam fazendo aquele regime híbrido de ensino, né? As escolas, será que voltam ainda no primeiro semestre? Como é que está essa discussão com a educação, principalmente? A educação tem sido um setor que sempre houve uma grande preocupação. Aqui não só também no Ceará, mas no mundo todo há uma discussão muito grande sobre o impacto da educação, principalmente também porque tem grandes dificuldades, inclusive pelos pais das crianças, né, que eles precisam trabalhar, as próprias crianças em casa às vezes têm dificuldade no aprendizado, então certamente a educação é um segmento que exige da gente uma preocupação a mais, por tudo que representa para todos. E, secretário, a gente recentemente também deu informações de que a gente teve, pelo menos de acordo com o CAGED, né, em fevereiro, um número de empregabilidade maior do que nas séries históricas, né? O mês de fevereiro normalmente era um mês, digamos assim, muito fraco para o emprego e esse ano foi melhor do que outras séries históricas, porque já estávamos retomando a economia, né? Como é que isso está sendo levado em consideração, está sendo contabilizado nesse planejamento? Olha, essa sua pergunta é excelente, que dá a oportunidade da gente esclarecer algumas coisas, né? Um ano passado, pela CAGED também, que contabiliza os empregos formais do Ministério da Economia, nós tivemos no estado de Ceará a geração de 18.500 empregos formais, com carteira assinada. Isso foi o recorde de história da série. Em janeiro, nós tivemos mais de 7.000. Então, isso representa que, no momento que a economia começar a voltar, como começou no ano passado, com grande força, nós temos aí uma possibilidade de retornar e trazer uma grande parte dos empregos fechados. Então, assim, a perspectiva é muito boa nesse retorno. E que é isso que nós estamos exatamente apostando. Quer dizer, vamos voltar a retomar, mas a vontade tão grande de trabalhar, de empreender, de sair desse momento, ela vai realmente nos dar esse grande otimismo que estamos no momento. Muito obrigada, doutor Flávio Ataliba. Adriana, Alexandre, vacina, cautela, planejamento, pelo menos o secretário deu aqui uma boa perspectiva para a gente. Talvez até a gente tenha um anúncio aí mais rápido do governo, em vez de ser no domingo, na sexta-feira. Vamos aguardar para ver como é que tudo vai ficar. É com vocês. Vamos aguardar e torcer para que mais vacinas cheguem aqui ao nosso estado, porque com mais gente imunizada a gente consegue ter um avanço, uma retomada melhor da economia do nosso estado. Agora chegou o momento da